Oi, tudo bem com vocês? Já vim aqui pedindo para você se inscrever no canal se você gostar, é claro, deixar seu like e se puder compartilhar esse vídeo. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que o assunto me chamou bastante atenção. Se eu lembro bem, eu acho que foi na revista Super Interessante, se não foi lá que eu vi, eu vou deixar aqui o link, tá? De onde eu tirei. E foi muito comentado para mim esse assunto, por um acaso eu observei isso. Que foi de uma menina que, na década de 70 para 80, era muito comum pedir carona. Até porque não era tão fácil assim ter conduções, né, em grande quantidade como a gente tem hoje. Hoje não só é o táxi, mas tem Uber, tem outras coisas, né, que as pessoas podem usar para se locomover. Mas naquela época tudo era muito mais dificultoso, né? Mas eu acho que carona sempre foi um risco, né? Mas algumas pessoas, principalmente a galera assim jovem, se arriscava a olhar alguém que parecia confiável e dizer, e aí, pode me dar uma carona? Ou então a própria pessoa oferecia, você vai ficar aqui perto, pode entrar, né? E foi assim que aconteceu com essa jovem Colin, né? Ela ia para o aniversário, estava com pressa e ela rejeitou ali, segundo a história que eu vi, se eu lembro bem, né? Ela rejeitou muitas caronas ali na estrada, mas passou uma carona que pareceu bem confiável, porque era um casal que estava na companhia do seu filho atrás, uma criança, né? Segundo eu entendo, não sei se a criança era um bebê ou tinha uma idade assim bem baixa mesmo, não sei se era um neném ou tinha 5, 7 anos, não sei. Eu sei que ficou num aspecto de uma carona confiável. E ela aceitou aquela carona. Em determinado momento, ela começou a notar que o rumo que ela estava tomando não era o previsto para a festinha que ela iria participar. E provavelmente, né, ela mostrou de alguma forma ali que estava desconfortável, mas prosseguiu. Antes de prosseguir, voltando um pouco, eles ainda pararam, que eu saiba, num posto de gasolina para abastecer o carro. Se eu lembro bem a história, se eu não lembrar, eu corrijo aqui. E ela disse que teve uma intuição de algo dizendo para ela: foge, não fique aqui, fuja. Só que geralmente, né, quando a gente escuta essas coisas, a gente não dá muita ligança, que pensa, é o meu subconsciente querendo me apavorar, então eu não vou me deixar induzir. E ela pensou, que talvez, gente, ela tenha pensado, ai meu Deus, uma carona com um casal, com um neném, o que vai fazer de mal, né? Ninguém vai pensar que vai acontecer algo mal. Só que, como sempre, me perdoe o barulho, onde eu moro é impossível gravar sem barulho. Como sempre, né, gente, às vezes a pessoa, né, não dá voz à mente, né? E ali, infelizmente, não foi, não foi bom o resultado daquela carona. Ela voltou pro carro junto com o casal, depois que abasteceu, né? Porque ela havia ido ao banheiro. E ali ela criou aquela percepção, voltando àquela parte que eu falei, que tinha algo estranho acontecendo, que o caminho não era o que ela ia para o aniversário. E ela ali naquele movimento assustado, já percebendo que não era o trajeto, né, do aniversário. Não lembro se rolou uma discussão não, só sei que nisso ela já percebeu que alguém encostou a faca no pescoço dela ali dentro do carro e mandou que ela ficasse quieta. E ela teve que se manter parada e na esperança, né, de se manter viva. Nisso, esse casal conduziu ela até dentro de casa, já, claro, com as mãos presas, os pés, né, de alguma forma, sem poder, assim, fugir, né, dava para andar, mas não dava para fugir, né. E colocou ela dentro do porão, e dentro desse porão ele havia projetado uma caixa, que era uma caixa tão muito bem elaborada, que eu não sei se ele era marceneiro, serralheiro, não sei exatamente, mas acredito que ele era um serralheiro. Ele fez uma caixa tão bem elaborada que ele conseguiu prender a cabeça dela de um jeito naquela caixa, junto com as correntes, claro, nos pés e nas mãos, que ela mal conseguia se mexer. Tanto que quando esse caso foi a juízo, as pessoas ali ficaram tudo se perguntando como ela conseguiu se manter viva com a cabeça dentro daquela caixa. E ele deu a entender para ela que ele participava de um grupo, né, que
tinha escravas sexuais e tal, e que se ela tentasse fugir, até a família dela correria risco de vida. Ele teve um poder de manipulação mental tão grande com essa jovem que ela acreditou, um certo tempo que foi passando, que ela ficou presa ali naquela caixa, ela acreditou que era melhor estar ali naquela situação viva, não pondo a família dela em risco, do que ela tentar fugir e acabar acontecendo algo com ela e com a família que não sabia o que se passava com ela. Ele foi tão manipulador e a esposa dele participando daquilo tudo. Ele pendurou ela pelos pulsos, né? Nua, batia nela, provocava queimadura, praticava ali o sadismo dele, né? E por fim ele teve relações com a esposa na frente dela, né? Lamentavelmente ela passou por isso tudo. Não satisfeito, mais à frente ele se sentiu à vontade em querer também manter relações com essa garota. Claro, com a participação e aceitação ali da esposa dele. Gente, a tamanha manipulação dele foi tão grande que, se eu lembro bem a data, de 1987 até eu acho que 1984, que ela foi solta, se eu não estiver errado eu corrijo aí embaixo, a manipulação foi tão grande, a manipulação mental que ele fez com ela, que vocês vê por aí em muitos lugares as pessoas estão sendo manipuladas mentalmente, até em rede nacional, né? Alguns gostam da manipulação, outros, infelizmente, a gente nota que estão sendo manipulados, né? Porque tem pessoas que não conseguem identificar quando elas estão sendo manipuladas. E acredito que foi o caso dessa menina que talvez teve até uma síndrome de Estocolmo, mas a gente não sabe. E o que que acontece? Ele convenceu ela de um jeito que ela precisava estar ali com ele, que era melhor estar ali de que acontecer algo com a família dela ou com ela se tentasse fugir, que ali ele conseguiu conquistar até uma certa amizade, se pode se dizer isso, né? Segundo eu saiba, os filhos dele, que eu não sei se teve um ou dois, entendia que essa menina que estava presa naquela casa ali era empregada. Eles não entendiam o que se passava direito. Só entendia que ela residia ali, precisava morar ali e era tratada como uma empregada, e à noite ela se recolhia. O problema é que à noite a alteração que ele fez foi daquela caixa pequena que cobria a cabeça dela de modo que ela mal conseguia se mexer e ela vivia acorrentada. Ele resolveu transportá-la ela para uma caixa maior que ficava embaixo da cama do casal. Sendo assim, né, a gente já sabe o trajeto aí, que ela virou uma escrava sexual e ela aceitava aquilo. Inclusive no documentário ela disse que tentava, durante o tempo que ela estava presa naquela caixa, viajar, né, gente, no tempo, para fugir daquela realidade horrível que ela estava passando. Eu passei até por uma experiência estranha que eu acredito que, se eu tivesse aceito aquela situação e eu fosse bobinha, eu não teria nem estado aqui hoje, porque muita gente some assim, porque pega uma carona e vai, desvia o lugar, o trajeto. Inclusive, queria até deixar uma advertência para vocês aqui. Sempre avisa alguém para onde você vai, se mudar o trajeto, deixa o recado com algum colega, alguém que você confie, porque não é legal você trocar de trajeto e não avisar para ninguém. Hoje em dia tem celular, tem tanto modo de se comunicar que se torna mais fácil. Voltando. Eu sei que o poder dele de manipulação foi tão grande na mente dela, tão grande, que ele conseguiu confiar nela até liberar ela para uma visita para os parentes dela. Ela conseguiu ir visitar os parentes dela, não sei se ela foi também ver alguém fazendo aniversário ou foi simplesmente visitar o pai, a mãe e a irmã. E ele tirou até uma foto com ela, que, se me permitir, se o YouTube me permitir, vou colocar a foto aqui para vocês verem, que tirou uma foto como se fosse um namorado. A família dela achou que ela estava fazendo parte de algum grupo que ela não queria que ninguém intervisse, alguma religião, que ela queria ficar mais reclusa. Então a família não se meteu, pensou, não, ela está em alguma religião, que ela quer ficar reclusa, então não vamos nos intrometer de ficar fazendo muita pergunta, que é capaz dela fugir de vez e a gente não ter mais notícia. A família pensando em não fazer muita pergunta para que ela não desaparecesse de novo, e ela com medo de falar e ter algum problema com a família dela, né, em relação ao grupo que ela achava que existia,
que na verdade não existia nenhum grupo de conspiração, era só ele mesmo que tirou essa ideia aí de algo que ele leu, alguma coisa assim, se eu lembro bem. Gente, por fim, a manipulação dele com essa moça foi tão grande, mas tão grande, que chegou um determinado momento em que a esposa dele mesmo percebeu que ele estava muito envolvido naquela situação. Ela já não estava se sentindo bem com a situação que ela estava vivendo, né, de manter uma escrava sexual ali. Eu não sei se foi antes ou depois que ela chegou a se comunicar com o pastor, pedindo um aconselhamento, e o pastor aconselhou ela, né, que agisse, né, tomasse uma decisão, ou denunciasse, ou liberasse a jovem. Eu não sei se foi o antes ou depois dela conversar com a jovem. Eu sei que neste meio tempo, ela teve um momento de chamar essa jovem e dizer que não existia conspiração nenhuma, que aquela ideia ele tirou ali para poder justamente aprisionar ela ali durante 7 anos, né? Porque nos primeiros anos ela ficou com aquela caixa em volta do pescoço, que mal ela conseguia se mover. Era uma caixa muito bem projetada, quente, tá? Era uma caixa de tortura mesmo, que eu acho que ela era até almofada, tinha até um tipo assim, um acolchoado por dentro, né? Que deixava ela muito comprimida ali, que ninguém nem sabe como é que ela conseguiu superar viver ali dentro. E depois ele passou ela para uma caixa maior para ela poder se acomodar e deitar embaixo da cama dele. Essa caixa via trancada. Eu sei que em meio a isso tudo, quando a mulher dele desceu, ela foi embora e conseguiu falar com a família. E daí veio a libertação dela, entendeu? A mulher dele contou todo o drama, que não existia conspiração nenhuma e que ela era apenas uma escrava sexual. E depois vieram até saber que ele já manteve uma escrava sexual antes, que infelizmente aquela primeira foi assassinada. Gente, quando foi desvendado esse crime, essa tragédia toda, que ele cometeu um crime, né? A de antes foi assassinada e ninguém achou nem o corpo, né? Ele foi condenado à prisão perpétua. Hoje em dia, a Colin, ela tá bem, ela casou, tem a vida dela. Não lembro se ela escreveu um livro, só fez o documentário, né? E ela diz estar bem, mas eu espero até que ela tenha feito um acompanhamento psicológico, porque eu fico pensando numa pessoa que passou por uma tragédia tão grande durante 7 anos, e inclusive eu acredito que ela sofreu dessa síndrome de Estocolmo, porque quando ela conseguiu retornar ao lar dela, que ela teve reflexo que ela era apenas uma escrava sexual, que ele não estava protegendo ela de nenhum mal externo, e que a família dela não estava sob ameaça na verdade, em termos, né? Ela atendia telefonema dele, segundo o que eu soube, que ele chorava pedindo para ela voltar. Vocês viram o tamanho do absurdo, né? Eu sei que graças a Deus essa menina saiu dessa situação, ele foi condenado, a esposa dele não foi condenada porque o juiz entendeu que ela era uma pessoa igual muitas mulheres acontece, né, infelizmente, dependente financeiramente dele, não devia ter parentes para apoiar, né? Naquela época tudo também era mais complicado, né? Não sei se tinha alguma coisa de órgão de proteção à mulher, como tem hoje em dia, eu não sei. Eu sei que o juiz deu a interpretação que aquela mulher, além de estar sendo manipulada por ele, era uma outra vítima. Então a esposa dele não foi condenada. Quem sofreu a condenação foi ele, que pegou uma perpétua. E que bom, graças a Deus, a Colin hoje em dia vive livre, né? E, gente, tá aí um exemplo. Evita carona, e mesmo que essa carona pareça ser uma carona inocente. Eu queria dizer para vocês, gente, preste atenção. A pressa é sempre inimiga da perfeição. Com certeza a pessoa, a condução está demorando demais, eu vou chegar atrasado, e pegou uma carona com um casal que aparentemente não aparentava mal nenhum para aquela vida, e tá aí 7 anos de, né, desespero, angústia, que só Deus sabe como ficou a mente dela. Eu espero que ela tenha feito um acompanhamento psicológico. E é isso, gente. O vídeo de hoje é sobre
Girl on the Box, que é a garota da caixa, tá? Eu, como já falei, sou meramente uma curiosa que gosta de ler e assistir vários assuntos e trazer de vez em quando uma novidade de vídeo aqui para vocês, tá? Fica aí a dica do filme Girl on the Box. Eu não sei falar inglês, então tá aí a tentativa, que significa garota da caixa. E se vocês derem uns cliques aí, vocês vão vendo aí que foi bem profunda a história e não foi fácil nada do que ela passou. E se vocês me perguntarem, a criança ou as crianças que conviviam naquela casa, como via aquilo, eles não entendiam o que se passava, só entendia que ali ela era uma empregada que ajudava na casa. Mas hoje em dia acredito que eles já saibam, né, que se traz toda uma tragédia familiar. Forte abraço, desculpa alguma coisa, se puder se inscrever e compartilhar, eu te agradeço, tá? Obrigada, gente. Beijão.